Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri. Vamos falar sobre o envelhecimento da população brasileira, que ganha cada vez mais pessoas acima de 50 anos, Malu. E é uma transição histórica e silenciosa, Silvia. O envelhecimento da população é considerado um dos grandes fenômenos sociais do século. A base robusta da pirâmide etária, formada por crianças e jovens, dá lugar a cada vez mais a adultos maiores de 50 anos. Essa mudança abre um universo de oportunidades de negócios. Produtos e serviços precisam de adaptações para o pessoal de mais idade. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos o Germano Hansen Júnior, que é bacharel em Direito e Economia e também professor do curso de Educação Continuada para a Maturidade da Universidade Paulista, Unip. O Germano, obrigada pela sua participação aqui no Duas na Tri. Eu aqui agradeço a oportunidade, porque o assunto é muito complicado e eu pretendo ajudar um pouco a esclarecê-lo. Obrigado. Professor, o senhor é autor do livro Envelhecimento Populacional, um grande negócio. Desde quando que você, vamos dizer, começou a mapear essa mudança populacional? Olha, essa mudança eu comecei nos Estados Unidos na década de 60, porque eles estavam preocupados naquela época com o envelhecimento e que a taxa de envelhecimento ia ocorrer no ano de 2013. E eles já estavam preocupados, estudando com as universidades, algumas delas, como fazer para preparar o país para esse envelhecimento. Foi lá que eu comecei a me preocupar com o envelhecimento. E aqui no Brasil, em 1990, eu percebi que alguns setores da economia estavam apresentando um comportamento diferente do mercado geral. Eu fui verificar por quê e vi que eram produtos para pessoal de mais de 50 anos que estavam tendo maior procura. A partir daí, comecei a estudar o assunto mais detalhadamente. Agora, esse corte dessa mudança é de pessoas acima de 50 anos, é isso, né? Sim. Mas acima de 60 seguem sendo idosos ou entra nesse conceito aí, o que você chama de, eu quero que você explique, os VIPs? Nós falamos em mais de 50 anos porque normalmente a metade de uma existência normal, né? Nós chegamos a 100 anos, em poucos casos, até o século passado. Mas, atualmente, você pode falar que 100 anos já não é algo tão complicado de se chegar, tão difícil. Idosos, velhos, sexagenários, septagenários, terceira idade, melhor idade, tudo isso tem um sentido pejorativo, lamentavelmente. Então, eu achei que não podia continuar com essa denominação e encontrei uma palavra, que na verdade é uma sigla, VIPs. V de vanguarda, I de inteligente, P de poderosa, P de participativa, E de exemplar e S de solidária. Porque VIPs... Isso aí! Que bom! Entende? Adorei! Mas, na verdade, tem que ser muito inteligente para viver 80, 90 anos. Muito poderoso para conseguir passar por tudo que o mundo tem atravessado. Participativo, porque sem participação você não consegue sobreviver. Exemplar, porque tem que servir de exemplo para essa juventude que vem por aí. E solidário, porque nós sabemos quais são os problemas da idade. E, portanto, podemos ajudar muito aqueles que também têm algumas dificuldades. Germano, mas o que me chama a atenção, e quando eu fui pensar na pauta, foi justamente isso, quer dizer, por que é que, assim, eu já tinha ouvido falar melhor idade, preconceito, tudo eu tinha ouvido falar sobre o envelhecimento, mas nunca tinha pensado como um bom negócio, como um excelente negócio. Tudo bem, então aí eu queria que você explicasse, assim, do ponto de vista comercial, onde que o envelhecimento faz a sua casa. Olha, o envelhecimento é o maior negócio deste século XXI, é o maior negócio. Você imagina, por exemplo, o que as residências, apartamentos, terão que mudar na questão de acessibilidade, o que vai haver de reformas,
é maior do que o que houve de construção de novas moradias. Porque você não pode fazer com que uma pessoa que apresenta algumas insuficiências e deficiências continue morando em casas com escada. Imagina em São Paulo, esses edifícios Singapura, o envelhecimento dessa população vão ter que subir 4 andares, 3 andares. Como que essas pessoas estarão vivendo? Não precisa de pandemia para ficarem presas dentro dos apartamentos. Continuarão lá porque não terão como sair. E o mobiliário, que terá que ser todo pensado, não simplesmente adaptado, mas pensado em mobiliário adequado. Fique numa cozinha, por exemplo, por uma pessoa de 80, 90 anos, ela precisa de alguém para ajudar a pegar uma latinha, uma vasilha que está um pouquinho mais acima daquilo que ela consegue alcançar. Então, tudo isso vai ter que ser revisto, vai ter que ser criado, modificado. Imagine agora produtos que já existem. Papinhas para bebês terão que ser substituídas por sopas para quem tem mais de 90 anos. Do ponto de vista de carreira, de profissões, vão ter que haver uma alteração completa. Por exemplo, você sabe que pediatras, nesses próximos 40 anos, deixarão de existir 18 mil funções para pediatras. Não precisarão mais de pediatras porque está havendo uma redução do nascimento de crianças. Em compensação, nós vamos precisar de 37 mil geriatras nos próximos 40 anos. E como se leva 10 a 12 anos para se formar um geriatra, se nós começarmos agora, nós vamos ter uma falta enorme de geriatras dentro dos próximos 10, 20, 30 anos. Se você pensar em todos os aspectos da vida e você pensa que está havendo uma troca, uma transição etária, os mais jovens, desde o nascimento, estão sendo trocados pelos mais velhos. Sabe qual é o número, hoje, de pessoas de mais de 90 anos no Brasil? 700 mil. Ai, que maravilha! De 700 mil, mais de 90 anos. Sabe quanto eram em 2010? 300 mil. Sabe quantas serão daqui 39 anos só? 5 milhões de pessoas de mais de 90 anos. Veja o tamanho do mercado de cadeiras, por exemplo, de roda. Serão mais ou menos 1,5 milhão de cadeiras de roda que serão necessárias. Hoje são 50 mil. Então, tudo isto são novos produtos diferenciados, porque o que existe muito hoje é adaptação de produtos, e não a construção de um novo produto diferente para esse público. Bom, nós podemos ficar aqui horas falando do que pode ser feito em matéria de marketing. É toda uma nova geração de pessoas de mais idade. Sabe quantas pessoas de mais de 50 nós teremos daqui a 39 anos no país? 104 milhões. 104 Nossa. milhões. Eles serão 48% da população brasileira de 2060, porque a população não crescerá na mesma proporção, muito menor. Então, a população será de 218 milhões de habitantes, e nós teremos 104 milhões de pessoas de mais de 50 anos. Nossa. E mais 10 anos serão maioria. Ô, professor, mas essa mudança daí, porque isso é uma mudança na pirâmide, ela está acontecendo mais rápida aqui ou já está acontecendo em outros países? Essa visão maravilhosa que você está colocando aqui para a gente é uma visão que o mundo está tendo ou você está colocando só aqui no Brasil? Aí é que existe o grande problema, porque os Estados Unidos, por exemplo, levou 69 anos para aumentar a taxa de envelhecimento. A taxa calculada, considerando 7% de pessoas de 65 anos no total da população. Quando passa para 14% do total da população, você tem o chamado tempo de envelhecimento, a taxa de envelhecimento. Estados Unidos levou 69 anos para passar de 7 para 14. A França levou 118 anos. A Suécia levou 64 anos. O Brasil tem a taxa mais rápida do mundo, 21 anos apenas, para passar de 7 para 14% da população. É muito rápido.
Então, o problema no Brasil é que ele também envelhece como envelhece o mundo. Só que no Brasil é muito mais rápida a velocidade. Imagine só, 21 anos apenas. Por que o Brasil está envelhecendo mais rápido? Porque o Brasil acompanha tudo aquilo que é a novidade mais rapidamente do que os outros países. Nós estamos hoje tendo uma população feminina trabalhando em quantidade muito maior do que era proporcionalmente no passado e que, portanto, não querem ter filhos agora. A taxa de fertilidade no Brasil caiu muito mais rapidamente que em outros países. A taxa de natalidade caiu também porque ninguém quer ter filhos, entende? Nós estamos com uma taxa da reprodutividade da população muito abaixo da mínima. A mínima é 2,1, nós estamos com menos de 1,5. Então, não temos a reprodução da população. Por isso, o envelhecimento é muito rápido, porque a população não tem filhos, então você envelhece a população muito mais rapidamente, porque não tem substituição de crianças. Professor, mas você acha que isso é bom ou não? O que está acontecendo é bom ou não? O que está acontecendo é uma situação inédita. Não deve ser tão bom assim, porque no Japão, por exemplo, eles estão premiando as pessoas que têm mais filhos. A China, que durante décadas teve a política de impedir o crescimento da população, evitar o nascimento de meninas, etc., ela está começando a fazer o contrário, ela está premiando também, entende, ter filhos. Então, se fosse tão bom assim, eu acho que eles não estariam voltando atrás de uma política que parece que deu certo para alguma coisa durante algum tempo. Agora, o Brasil é tão rápido o envelhecimento que os problemas serão difíceis de superar, porque não dá para acertar tudo isso numa única geração. Entende? Não dá. E nós estamos indo rápido demais. O caso que eu falei de geriatras. Nós não temos mais tempo para ter o número de geriatras que o Brasil precisaria. Vamos ter que improvisar médicos para atender pessoas com certas deficiências. O Brasil precisaria, na verdade, do Ministério da Transição Etária, porque todas as políticas públicas para a construção de qualquer coisa teriam que levar em conta a população muito mais envelhecida rapidamente. Se não fizer isso, nós teremos muitos problemas, porque não estamos preparados realmente para o envelhecimento. Nossa, surpreendente as suas declarações, viu, professor? Eu nunca tinha pensado sobre esse prisma, né? Muito interessante. Agora, existe preconceito etário no Brasil? Existe preconceito etário em todos os países. No Brasil é pior. Por exemplo, veja bem, quando se fala aqui em pessoas de mais de 60 anos, se fala como pessoas que estão já praticamente não serventes, mas para a economia, para as tarefas em termos do dia a dia. Essas pessoas são extremamente capazes e poderão tranquilamente trabalhar, poderão tranquilamente. Por exemplo, o número de acompanhantes para as pessoas de mais de 90 anos será de 5 milhões também de pessoas que precisarão ser acompanhantes. Só aqui você tem um enorme mercado. E quais são as pessoas que poderão fazer acompanhamento? Pessoas que têm mais idade e que têm boa saúde. Sabe aquela imagem? É aquela imagem que existe nos estacionamentos de shoppings, nas ruas, entende? De idosos de mais de 60 anos, hoje é um jovem, mas está lá uma imagem do quê? De alguém segurando uma bengala como se fosse um deficiente. A quantidade de idosos que usam bengala é muito pequena. E muitos daqueles idosos que usam bengala usam porque tiveram acidentes na infância, na juventude, na idade adulta, ou porque tiveram algum tipo de problema que acaba fazendo com que, depois dos 80, tenham sido obrigados a usar bengala. Mas não porque a idade levou a isso. Eu, por exemplo, na minha família, não tenho ninguém usando bengala. Tem uma porção de
gente acima de 80, e ninguém usa bengala. E quando eu olho para aquilo, eu digo, não é comigo que estão falando. Então, veja, é preconceito achar que alguém que tem mais de 60 precisa usar bengala. Não, está errado. Com certeza. E até porque eu sempre brinco aqui, eu falo com a Malu, né? Aliás, nós fomos num show uma vez, o Germano, do Phil Collins, que teve aqui em São Paulo. E a gente ficou tão impressionada porque era a turma mais velha. Só tem gente jovem, com pique, todo mundo dançando, o pessoal fisicamente muito bem. Então, quando fala que 50 anos é idoso, não é idoso, 60 anos não é idoso. Tem uma quarta geração aí, como você falou na sua projeção, que está começando a casar, a montar empresa, a montar um trabalho novo, empreendedores. É uma nova geração muito forte. Entra numa sala da terceira idade, da chamada terceira idade, que eu chamo dos VIPs, entende? E veja o pessoal que está lá, a vitalidade daqueles que estão lá. Eu, com a minha idade, entende? Tenho que competir com eles que também têm, entende? E nós acabamos competindo de uma forma que, se alguém entra, passa na porta e diz assim, ué, eles estão fazendo algum tipo de trote, né? Marcando algum rally de quê? Por quê? Porque é uma atividade total. Você olha e diz assim, quanto tem aquele? Ali na própria Unip tem gente de 95, de 98 anos. E você olha e diz assim, caramba, não é só mostrar, entende, uma pessoa de cabelos brancos, entende, agarrada com outra também de cabelos brancos, como se estivesse dançando para cair no chão. Olha, deixa ali que elas ganham a taça de quem dançou mais. Com certeza. Silvia e Germano, e também eu penso que não é só uma questão de discurso, porque é o que a gente vê na prática. Se você estava falando de 50 anos, o Roberto Marinho fundou a TV Globo aos 50 anos. Então, quer dizer, essa história já vem de longe. E, assim, parece que não foi olhado para isso. E aí, quando você pega, por exemplo, você estava falando de geriatras, de cuidadores, de cadeira de roda, a questão da bengala, né, que não é mais esse sinônimo, né, não é mais, não, nunca foi, né, sinônimo de envelhecimento. Agora, quando você fala tudo isso, Germano, me vem a sensação de que é preciso mudar os paradigmas, a gente olhar o envelhecimento da população brasileira com outros olhos, não é isso, Germano? Tem que olhar com os outros olhos. Olha, por exemplo, acabar com o direito de voto, não acabar com o direito, diz que a pessoa de 70 anos não precisa mais votar. Só o fato de dizer que não precisa mais votar, mas por que não precisa mais votar? Entende? É lógico que com 70 anos você tem muito mais condições de saber votar, provavelmente. Alguma coisa aprendeu, né? Não precisa mais votar. Você tem que acabar com essas ideias que são do século passado. Nós estamos no século XXI. Estamos indo para o XXII. Entende? Nós já estamos com disputa de nações pousando em Marte. Cada dia que você vê o noticiário, entende? É mais uma nação que já pousou em Marte. Nós não estamos mais no século passado. Entende? Então, isso tem que mudar mesmo. Entende? Não pode continuar assim. Olha, eu fico triste de perceber que não se verificou ainda as consequências do envelhecimento. Quando você fala na Previdência, por exemplo, lutaram tanto para não fazer a reforma está aí, ela é uma reforma insuficiente. Ela é insuficiente. Por quê? Dentro de 40 anos, nós teremos 80 milhões de pessoas ativas trabalhando para 120 milhões. Nossa, então, é muita coisa. Essa história de atividade tem que deixar as pessoas trabalharem, entende? Até quando elas puderem trabalhar. Não quebrar, entende? Às vezes, uma pessoa no melhor que ela está, na melhor fase que ela está. Não pode quebrar isso por causa de uma idade. Uma idade que ainda existe a ideia de que a idade faz muita diferença, entende? Na atividade. Não faz. É lógico que você não vai pegar alguém que teve um problema de saúde, que teve uma insuficiência e que ficou aos 90 anos, ou aos 80, ou aos 110 anos, numa condição
inadequada. Porque as pessoas deixam de saber como ela chegou a ficar inadequada. Aí você pergunta, às vezes, para um desses que está inadequado ali, desde quando? Desde quando eu caí, quando eu tinha 22. Então, só que alguém que olha lá, a pessoa de 120, de 110, acha que não. Agora, vendo uma sala ao lado, você é de 116, contando como chegou aos 116. Ainda sai para dar uma dancinha para mostrar que está bem. É verdade. Agora, o que precisa realmente é mudar, então, essa concepção. Não sei, é preciso pensar nessa população como consumidores e não como aposentados, né? Ninguém, hoje em dia, se aposenta de mais nada, né, Germano? Ninguém se aposenta. E você percebe que tem gente que se aposenta por causa da lei, e depois, quando se aposenta, é que vai realmente trabalhar e trabalhar mais ainda. Há uma série de consultores, amigos meus, consultores também, porque eu também sou consultor, sou professor, dou aula, fiz um tipo de aula que é para movimentar, sabe? Tribunal dos VIPs. Nós discutimos lá no tribunal todos os problemas que os VIPs têm, entende? Montamos um tribunal, um é promotor, outro é advogado de defesa, entende? Outro juiz. Ai, que incrível! Que legal! Você olha lá, parece uma turma assim de estudantes lá de faculdade de Direito que estão começando, entende? A fazer simulações de tribunal. Nós estamos fazendo aquilo faz tempo, entende? Então, você tem que realmente, entende, mudar essa caracterização. Não pode mais ter essa ideia de aposentado. Aposentado. O que é um aposentado? Antigamente, era uma maneira de classificar pessoas. Você tem engenheiros, você tem médicos, você tem professores aposentados. Como se aposentado fosse uma profissão. Aposentado não é uma profissão. Aposentado é um atestado que se dá a uma pessoa que está em plenas condições de trabalhar e trabalhar muito bem. E aí que você lembrou, né? Saramago ganhou um prêmio Nobel e teve de escrever uma obra que o levou quando? Não precisa nem mencionar, porque o Papa está aí tentando conseguir mudar a mentalidade, né, religiosa e ter educação. O próprio Joe Biden tem quantos anos? 78? Presidente dos Estados Unidos, 78, está começando a carreira dele lá, né? E olha que situação que ele pegou, hein? Olha que drama que ele está tendo que tratar, né? Bom, enfim, é isso. O envelhecimento é um grande negócio. Por quê? Porque ele pode movimentar a economia de qualquer nação. E no Brasil, e tem mais ainda porque o envelhecimento tão rápido, em contrapartida, permite que a economia também possa, entende, ter um fôlego enorme. Entende? Um fôlego enorme. Agora, pegando, Germano, a questão do mercado de trabalho, né? Porque a população mais jovem vai ocupando os postos de trabalho. Agora, para quem passou já dos 50 anos, esses postos de trabalho continuam sendo negados ou estamos diante de uma nova realidade? Os postos de trabalho estão sendo mal trabalhados. É um pleonasmo, mas postos de trabalho mal trabalhados. Veja, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, fez um trabalho de fazer colocação para acompanhantes de idosos, acompanhantes de VIPs. VIPs que têm algum tipo de insuficiência, algum tipo de dificuldade. Você sabe que eles só conseguiram 7.000 colocações, quando poderiam conseguir 70.000 colocações. Por que não conseguiram? Porque foi feito um trabalho extremamente de pouca divulgação, pouca gente sabe disso, que a prefeitura tem esse tipo de trabalhador oferecido pela prefeitura, tem acompanhante de VIPs. Então, se você divulga mais tudo isso, é evidente que você vai precisar de muito mais do que 7.000, há necessidade de 70.000. Então, só 7.000. Agora, quem é que procurou? Você vai ver que
quase ninguém sabia disso. E algumas das carreiras que foram procuradas disseram o seguinte: não me interessa esse tipo de atividade, não me interessa. Só que, dentro de algum tempo, não vai haver outra possibilidade de buscar trabalho a não ser nesse tipo de atividade, seja de que idade for. Então, é uma questão de divulgar e uma questão de saber colocar onde estão as oportunidades, mas são inúmeras. Fora aquelas de ser professor, fora aquelas de ser consultor e outras atividades que exigem principalmente tranquilidade, entende? E capacidade de análise. E isso, as pessoas de mais idade, com uma formação acadêmica, uma formação técnica, têm muito mais condições de exercer melhor a atividade do que, às vezes, alguém menos experiente. Um pouco afoito, às vezes, na solução de problemas. É uma questão de avaliar e divulgar. Mas, para isso, primeiro precisa entender o que está acontecendo. Ô, Germano, você acha que o que está sendo feito de concreto para mudar esse cenário? Olha, de concreto, são iniciativas como, por exemplo, a criação das faculdades, entende, da maturidade, né? Ou faculdade para VIPs. Por quê? Porque é uma forma de manter esses VIPs atualizados, e manter esses VIPs em condição de serem aproveitados pela sociedade. Isto é uma providência boa. O que teria que ser feito? Primeiro, o Ministério da Transição Etária, porque todos os outros ministérios vão ter que fazer modificações em suas atividades, em suas atuações, em seus planejamentos. Isso vai dar muito trabalho e muita atividade para muita gente. Mas tem que começar por cima. Uma empresa comercial, ela pode perfeitamente começar a direcionar seus produtos para os VIPs. No momento que ela começar a direcionar para os VIPs, ela vai verificar que muitas das atividades poderão ser exercidas pelos próprios VIPs. É uma questão de você ter o conjunto completo nas mãos, com todas as informações, para fazer com que cada setor de atividade vá percebendo que não adianta colocar de lado o pessoal de mais idade. Eles serão maioria não apenas em índice percentual, serão maioria em número real, concreto. Quando eu falo 104 milhões de pessoas de mais de 50, é um número real em um universo brasileiro ali de 200 milhões. Se isso não servir para despertar atenção, daqui 10 anos nós estaremos realmente com uma série de problemas de mercado, de fornecimento de produtos essenciais, porque não estaríamos preparados. Olha, interessante, né, Silvia? Muito boa essa conversa. E tem que dar essa mudança de legislação para maiores de 50 anos, tem que acontecer, né, o Germano? Já estamos no finalzinho aqui. Mas você pega a legislação, o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso foi começado a trabalhar o Estatuto do Idoso na década de 80, terminou na década de 90. E depois ele foi divulgado. Você olha algumas coisinhas ali que parecem piada. Por quê? Porque estão totalmente ultrapassadas. Ali diz que o idoso tem que ter lugar, entende, no ônibus intermunicipal, 2 lugares, etc. Tal. Em São Paulo, tiveram que cortar agora o ônibus grátis, condução grátis. Por quê? Porque eles estavam tomando conta do ônibus. Ô, Germano, infelizmente a gente não tem mais tempo aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação, viu? Super obrigada. Eu aqui fico satisfeito, agradeço bastante essa oportunidade de mostrar o que está acontecendo no século XXI. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pela escolha do assunto. Obrigada. E o Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau. Tchau.